Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje irei comentar sobre uma obra bem interessante que vai abençoar grandemente a sua vida, que é a obra chamada Enraizado, do Benny Liebscher. Essa obra que está aqui em minhas mãos. Olha só, legal. Muito bem, o pastor Benny, ele é o fundador do movimento Jesus Culture e é um livro que ele aborda sobre o aperfeiçoamento que Deus faz na vida de uma pessoa. Qual é o processo que está por trás dos eventos que acontecem em nossas vidas? Será que há um propósito de Deus para isso? Será que Deus está orquestrando, né, esses propósitos? O Benny vai dizer que sim. E esse livro Enraizados é justamente essa a ideia de que Deus ele está nos plantando em solos que ele prepara para o nosso desenvolvimento. E é interessante pensar sobre isso, sobre essa questão que ele traz aqui no livro, porque muitas vezes nós podemos não perceber como Deus trabalha na nossa vida, como Deus trabalha através das circunstâncias. Então, o Benny vai tratar nesse livro sobre, usando dois exemplos, né? O exemplo do rei Saul e o exemplo do rei Davi. No caso do rei Saul, ele vai dizer que Deus plantou Saul em todos os processos. Entretanto, Saul, ele não aceitou o processo de Deus. Ele foi escolhido por Deus, mas ele foi, depois, devido à sua desobediência, rejeitado por Deus. E aí nós vamos ter também, aqui o exemplo que ele dá no livro, também da vida de Davi, que é interessante perceber que quando Davi ele é ordenado o rei de Israel, ele não é automaticamente colocado na função de rei. Ele continua como um pastor de ovelhas, pastoreando, e nesse processo que ele está pastoreando, Deus está desenvolvendo ele. É claro e evidente que Deus já estava também desenvolvendo Davi, mas a partir do momento que ele recebe aquela unção, ele continua ainda a ser desenvolvido por Deus. Aí ele vai fazer, o Benny, três colocações bem interessantes, três contextos que ele vai demonstrar como é que Deus trabalha na vida dos seus filhos. Ele diz que Deus ele vai nos plantar. E uma passagem que o Benny ele cita bem no início do seu livro é justamente o que está escrito lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, que diz assim: é como árvore plantada à beira das correntes de águas, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então, o Benny vai identificar que Deus ele traça uma espécie de sistema no qual ele vai nos plantando, e em cada plantação dessa, Deus ele vai nos desenvolvendo. O primeiro solo que o Benny vai dizer que Deus nos planta é um solo da intimidade. Por que o solo da intimidade? Porque o solo da intimidade é onde nós iremos, ele vai afirmar, conhecer mais de Deus. De que forma? Ouvindo a voz de Deus, ouvindo os comandos de Deus, tendo uma experiência com Deus, sentindo a presença de Deus, sendo consolado por Deus, aprendendo a enfrentar inimigos, né, que se levantam contra as nossas próprias vidas, como enfrentar as dificuldades com fé. E esse é um dos principais solos que o Benny vai dizer que nós seremos desenvolvidos, porque é neste solo que nós precisamos desenvolver algo muito importante, que é a fé. Como diz a palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o Benny vai dizer que neste solo nós iremos crescer. Neste solo nós veremos o agir de Deus. Teremos uma grande confiança em Deus ao ponto de eu não temer os desafios que serão postos. Então, é no solo da família, é no solo no trabalho, né? O solo da intimidade que vai refletir no trabalho, que vai refletir na escola. Então, em todos os lugares, Deus nos desenvolve no solo da intimidade, para que nós possamos glorificar o seu nome, para que nós realmente possamos agir como Davi agia. Lembra lá do evento de Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, que ele fala: olha, quando eu pastoreava, eu despedacei um urso, despedacei um leão. Então isso mostra alguém que confia de fato em Deus. Não é uma confiança apenas
de palavras, mas é uma confiança que brota de um coração que tem uma intimidade com Deus, por aquilo que viu Deus fazendo, por aquilo que viu Deus se manifestando. Ok? Muito bem, o segundo solo que Deus, segundo Benny, vai nos desenvolver é o solo do serviço. Esse solo, ele é muito importante porque ele nos faz ser úteis, né? O Benny vai dizer que sem esse solo, nós não desenvolveremos a grande diaconia, a grande vontade de Deus, que é que venhamos a servir. E o grande exemplo de servir é o próprio Deus que nos serve. Ele é alguém que serve ao seu povo com o seu amor, com a sua graça, com a sua paciência, exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo serviu, né, a humanidade quando se esvaziou, se fez pequeno para se tornar cada vez maior. Então, Benny vai dizer que o segundo solo que Deus nos desenvolve é o solo do serviço. E aqui eu quero citar para vocês, nesta hora, algumas citações do Benny aqui no solo do serviço. Dentre as citações, Benny vai dizer, por exemplo, que Deus vai nos desenvolver no cuidado com o próximo, de ajudar um ao outro, de eu me dispor a ajudar o meu próximo na obra e também na minha vida particular. Olha uma citação do Benny aqui no solo do serviço. Olha só o que ele diz aqui na página 193 sobre a questão do serviço. As pessoas ao seu redor devem sentir-se amadas e servidas por você. Se você é casado, seu amor e serviço devem ser direcionados a seu cônjuge e filhos. Se não é casado, deve ser direcionado para a família e amigos. Deus colocou essas pessoas em sua vida para o ensinar a amá-lo, tornar-se seu amigo e entrar na plenitude da grandeza, liderança e realeza que você compartilha nele. Então, Benny vai dizer que nós somos chamados para servir na obra de Deus, chamados para nos tornar úteis. E nesse processo, onde nós trabalhamos, iremos nos desenvolver, iremos ser aperfeiçoados por Deus. Então, mostrando que Deus tem um solo de intimidade, tem um solo de serviço. E o terceiro solo que Deus nos desenvolve é o solo da comunidade. Por quê? Porque é na comunidade que nós iremos estar em comunhão com as pessoas. Ou seja, em outras palavras, Benny diz que não dá para você viver sozinho, né? Por exemplo, alguém que é um crente, né, em Jesus, não tem como ele viver sozinho, isolado das pessoas, sem, digamos assim, sem querer ter envolvimento, porque o solo da comunidade é justamente onde você vai testar a sua paciência, é onde você vai realmente, a comunidade é como se fosse um espelho daquilo que você vai ter que conviver com pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, e ali você será desenvolvido, às vezes para aprender a aconselhar, às vezes para aprender a suportar, e até também para o lado reverso. A comunidade também, o que ele chama de ponto cego, ela vai identificar quais são as coisas que às vezes nós não percebemos. Então às vezes tem coisas que eu não vejo, que eu estou talvez errando ou falhando, mas a comunidade ela vê. Então a partir disso eu posso ser confrontado, eu posso ser exortado para que eu continue sempre neste processo de aperfeiçoamento. Então o Benny ele fala do solo da intimidade, fala do solo do serviço e do solo da comunidade. Então, deixa eu também aproveitar aqui e fazer uma citação aqui do solo da comunidade, que Benny vai dizer, é no solo da comunidade que nós encontramos coragem, né, desenvolvemos atitudes de enfrentar muitas situações, né? Às vezes a própria comunidade, devido às suas necessidades, ela nos motiva. Olha aqui outra citação também, aqui na página 254, que ele diz assim, se a sua primeira reação aos comentários, né, que alguém fizer é de defender-se, desconsiderar ou dar pouca importância, você precisa parar por um segundo. Resistência a comentários significa que você não está atento ou nem ao menos sabe da existência dos seus pontos cegos. Então, às vezes, uma crítica construtiva, podemos dizer assim, ela é importante, porque nós nunca seremos unânimes e muito menos perfeitos. As pessoas ao nosso redor, elas sempre estão percebendo algumas coisas em nós. E é claro que não é aquela questão de ficar todo o tempo a pessoa, talvez nos acusando ou apontando. Mas tem coisas, às vezes até sérias,
que esse que é o ponto realmente que o Benny trata, que nós não observamos. E é importante estar em comunidade que há um feedback. E todo esse processo é para o nosso aperfeiçoamento. Então, eu deixo esse comentário aqui, é um comentário breve, apenas para ter uma noção aqui do que trata o livro. Eu espero que você sinceramente tenha gostado. Se esse livro de alguma forma contribuiu para a sua vida, deixa aqui nos comentários para que nós possamos ter uma interação. Se você gostou do comentário também, dá aí um joinha, né? Dá um like. Se você também não gostou, dá um dislike. Se você gostou do canal e quiser, se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante, vai nos apoiar bastante, para que nós possamos periodicamente continuar postando outros comentários de livros, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Então, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.